paz de Deus com todos, seja bem-vindo à parte 2 do assunto que nós começamos sobre o exílio babilônico. Então, esse exílio babilônico que nós aprendemos na primeira parte da aula, nós vemos o que aconteceu primeiro com o reino de Israel e depois com o reino de Judá. Lembrando que eles foram divididos, se separaram cada um para o seu canto, e aí então o que aconteceu? O juízo de Deus recaiu sobre o povo de Israel e também recaiu sobre o povo de Judá. Nós vimos sobre o exílio babilônico, o que Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, fez com o povo de Judá, conquistando, destruindo todo o reino de Judá, o reino do sul, e com isso levando escravos todos aqueles que estavam ali morando naquela região, naquela época, e destruindo a cidade de Jerusalém. Esse período, como nós vimos, irmãos, se chama período do exílio babilônico. Então, quando os irmãos ouvirem falar sobre o exílio babilônico, é esse período e é essa história que eu contei para os irmãos, né? Agora imagine, irmãos, imagine o povo chegando em Babilônia. Eu vou colocar aqui uma foto dos muros de Babilônia. Então imagine, o povo já estava cansado, o povo já tinha andado muitos quilômetros, centenas de quilômetros, tinham andado, chega com fome, com sede, muitos tinham sido golpeados pelos soldados, e eles chegam e veem aquele muro, aquela potência mundial, né? Deve ter causado certa estranheza, certa, talvez, revolta no coração de muitos, né? De olhar para aqueles muros azuis e ver que ali eles iriam ser escravos. Imagine, irmãos, a terra que eles foram morar tinha cultura diferente, um idioma diferente, a religião era totalmente contrária, totalmente idólatra ao que eles tinham aprendido. Eles, quando chegaram, eram enxergados como estrangeiros, como nada, desprezados, né? E, além do mais, todo mundo que olhava para o povo chegando, né, talvez até faziam algum tipo de zombaria, mas todos ali enxergavam eles como derrotados. E entenda, irmãos, no pensamento daquela época, até hoje é assim, mas o pensamento daquela época era mais forte ainda. Quando eles eram levados cativos ou seu reino era destruído por uma nação, uma potência, eles se sentiam totalmente derrotados. Derrotados por dentro, derrotados economicamente, politicamente, tudo. E até muitas vezes se revoltavam com Deus, porque eles achavam que Deus tinha a obrigação de defender eles de tudo. Muito embora não fizessem por merecer, achavam que Deus tinha que ser o defensor deles a todo custo. Então imagine a zombaria que eles passaram, né? Muitos zombando, o seu Deus é fraco, né? O seu Deus não fez nada por vocês, né? E além do mais, eles sabiam que realmente era eles que tinham causado aquilo, porque os profetas haviam avisado e eles não tinham nem sequer dado ouvidos para os profetas. Então imagine dentro deles como que estava a situação. Eles de fato estavam totalmente destruídos, né? Psicologicamente, então, nem pensar, né? Espiritualmente estavam derrotados. Eles, na verdade, talvez o que mais pesava neles é saber que eles poderiam ter mudado essa situação, né? Mas foram desobedientes. Acabaram seguindo seu próprio coração, seu próprio desejo e tudo aquilo que dava prazer para eles, né? E essa falta de comunhão com Deus talvez fez com que muitos que estavam chegando em Babilônia questionassem, né? Será que Deus ainda tem alguma ligação comigo? Será que Deus abandonou, né, o povo? Será que Deus ainda ama nós como nação?
E então eles estavam ali. Mas como nós vimos, eles não tinham como fugir disso, irmãos. Não tinha como fugir. Babilônia era uma cidade muito poderosa, né? A potência babilônica ali, o reino da Babilônia, era um reino muito bem estruturado, né? Eles eram muito poderosos mesmo. Então, para eles não tinha vez, né? O profeta Jeremias também já tinha pregado para eles, tinha pregado a palavra. E na palavra de Jeremias, né? Jeremias deixou bem claro, quando ele pregava a palavra, que eles iriam passar anos e anos na Babilônia. 70 anos na Babilônia. Então a profecia estava cumprindo, né? O povo não deu ouvido de fato. E, na verdade, se eles tivessem prestado atenção na palavra, eles iam ter entendido tudo que Jeremias falou. Mas estavam caçoando de Jeremias, né? O povo caçoava, falava que Jeremias não estava pregando por Deus, não estava pregando coisa com coisa, né? Mas Jeremias estava, sim, inspirado por Deus. Realmente, Jeremias estava sendo usado pelo Senhor, né? Depois que eles chegaram lá, irmãos, eles começaram a viver ali em Babilônia a vida deles, né? Não tinha mais o que fazer. E eles começaram a se estabelecer ali. Então, um começou a trabalhar aqui, outro ali, né? Começaram a viver a vida normal, porque não tinha mais o que fazer e tinham que sustentar as suas famílias. Tinham que criar as famílias, né? Tinham que ganhar o pão, né, de cada dia. E aí eles foram começando a trabalhar. Um trabalha aqui, outro trabalha ali. E com isso eles começaram ali a se entrosar com os babilônios. Mas o que dizer da religião dos judeus? O que aconteceu? Como que eles praticavam a religião deles? Infelizmente, irmãos, muitos ali daquela época, mesmo sendo do povo de Deus, eles abandonaram, né, a adoração ao Senhor e se uniram à adoração aos deuses babilônios. Então, muitos ali começaram a adorar os deuses falsos ali e praticar aquela religião. Até muitas vezes as pessoas que aderiam à religião babilônica faziam isso para poder ser aceitos, né? Aceitos por aquela sociedade, poder ter certos benefícios, né? Talvez alguns ali tenham patrões que não aceitavam quem era de outra religião, a não ser a deles. Então muitos cederam e acabaram abandonando o culto ao Senhor, né? E o que aconteceu, irmãos, com aqueles que eram fiéis, com aqueles que tinham sido fiéis e estavam ainda dispostos a manter uma comunhão com Deus? Então é nesse contexto que surgem as sinagogas, né? As sinagogas surgiram lá em Babilônia. Por quê? Porque eles não tinham mais o templo, irmãos. Lembrando que o povo de Israel sempre cultuava a Deus lá no templo, né? O templo que foi construído. Então todo aquele santo serviço dos sacerdotes, né? Os sacrifícios de holocausto e tudo mais que era feito lá no templo. Mas eles viram o templo pegando fogo e sendo destruído, sendo derrubado. E como que eles iam cultuar o Senhor com todas aqueles ritos, aquelas ordenanças que existia dentro da lei mosaica? Então o que eles fizeram? Construíram sinagogas. Então sinagogas foi a forma com que eles se organizaram para poder cultuar o Senhor. E essas sinagogas, irmãos, eram grupos de pessoas que estavam se reunindo para poder louvar ao Senhor em congregação, ou seja, reunidos, congregados para poder louvar ao Senhor, para poder ouvir a leitura da Escritura e também uma explicação daquilo que era lido e de como seguir as leis do Senhor e como adorar ao Senhor de uma forma que Ele
de que ele aprova, né? Então, isso foi o contexto das sinagogas. As sinagogas surgiu nessa época, que eles não tinham mais os serviços no templo, e também os sacerdotes não tinham mais como oficiar aquelas ordenanças com os utensílios próprios, né, com os animais próprios para fazer o holocausto, né? Então foi aí que surgiu as sinagogas. Quando surgem as sinagogas também, irmãos, surge outras funções dentro do povo de Deus. Quais são essas funções? Os chamados mestres da lei e os chamados rabinos ou rabis, né? Quem que eram esses? Eles eram aqueles que estudavam as escrituras. Então eles liam, reliam para poder ensinar a escritura para o povo, porque o povo já estava deixando de servir ao Senhor. Então esses surgiram para poder ensinar ao povo a lei do Senhor e como deveriam agradar a Deus nesse aspecto. Então eles faziam esse exame, eles examinavam mesmo a escritura e via qual era o sentido, qual era a explicação, como que devia aplicar aquilo na vida do povo de Deus. Lá em Babilônia também surgiu os escribas. Então, quem eram os escribas? Escribas eram aqueles que copiavam, né, a escritura para que ela pudesse perpetuar, né, para que ela pudesse continuar. Lembrando que naquela época não tinha impressora igual é hoje em dia, então era tudo escrito à mão. Então esses escribas, eles tinham que conhecer muito bem aquilo que eles estavam copiando, eles tinham que entender o sentido, eles tinham que saber o que eles estavam escrevendo para poder reproduzir fielmente da forma que a escritura, né, para poder fazer uma cópia perfeita. E é aí que surgiu os escribas. Visto que os escribas escreviam muito, né, então eles tinham que copiar lá e copiava o dia inteiro. Eles trabalhavam dessa forma. Então eles também conheciam muito a escritura. Por isso que muitos escribas vão ser mestres da lei, né? Porque eles vão saber e conhecer muito a escritura a ponto de poder ensinar, ser um mestre ou, né, um professor da lei de Deus para o povo. Então esses costumes, irmãos, de ter mestre da lei, rabino e também ter os escribas, perpetuou até os dias de Jesus. Então, desde o período que eles estavam na Babilônia até os dias de Jesus, já existiam, né, continuou existindo essas funções no meio do povo. É por isso que lá no Novo Testamento nós vamos ver Jesus falando com os mestres da lei, né, falando com os rabinos e falando também sobre os escribas. Os escribas eram esses aí que nós citamos, que copiavam a escritura sagrada. Lá em Babilônia, irmãos, o povo ele começou a viver muito com o povo babilônico, né? O povo de Deus com o povo babilônico. E devido a essa associação que eles tinham, né, essa companhia, né, direta e indireta com os babilônios, né, porque eles estavam vivendo naquelas terras, o povo de Deus começou a deixar o seu idioma. Por exemplo, é natural, né? Eles começaram a viver naquela terra, começaram a ter aquela cultura, trabalhavam, ganhavam o sustento, ganhavam o pão, estavam vivendo naquela terra, iam para o mercado, iam para as feiras, comercializavam, compravam, vendiam e tudo mais que eles faziam era na língua dos babilônios, né? E essa língua, aos poucos, eles tiveram que estar acostumados a falar naquela língua. É a mesma coisa se nós se mudarmos para um país estrangeiro, nós também vamos ter que aprender a língua deles, porque nós só vamos conseguir comprar e vender dessa forma e, além do mais, nos socializar falando o idioma nativo.
E a mesma coisa aconteceu com o povo de Deus, né? Com o povo judeu. O povo judeu começou a falar. E aí o hebraico, que era a língua nativa do povo judeu, ele foi deixando de existir, né? Então, não deixou de existir de fato, né? Mas ele foi ficando muito raro das pessoas falarem, né? Então ele foi ficando raro e nessa parte de ficar raro, começou a ser usado o hebraico apenas na leitura da Sagrada Escritura, que estava em hebraico, e em algumas orações ali na sinagoga. Então, somente isso, porque no dia a dia eles começaram a falar o aramaico, que era a língua ali daqueles povos que estavam ali, inclusive os povos babilônicos. Devido a essa semelhança, tinha uma semelhança entre o hebraico antigo e o aramaico. E aí, devido a essa semelhança, foi mais fácil ainda para o povo assimilar essa linguagem aramaica. Então, é por isso que o povo judeu, depois do exílio babilônico, o povo judeu começou a falar aramaico. E é por isso que lá no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus também falando em aramaico. Por exemplo, existem passagens tais como Jesus fala Talita cumi, né? Que é uma palavra em aramaico. Quando ele fala Eli, Eli, lama, sabatani, é também em aramaico. Então, por isso, mas Jesus não falava em hebraico? Falava, sim, nas sinagogas existiam as orações em hebraico, né? E algumas expressões em hebraico, mas o povo judeu, depois do exílio babilônico, começou a falar no dia a dia a língua aramaica. Então, era a língua que nós vamos ver os judeus falando no Novo Testamento. Então, é por isso que teve essa mudança. Irmãos, é muito interessante nós entendermos a história, porque é por meio da história que nós entendemos os elementos narrados na sequência, né? Então, o Novo Testamento ele vai se tornar muito mais claro para nós quando nós entendemos. Mas para finalizar esse vídeo, o que aconteceu com o povo que estava lá em Babilônia? Então, o povo judeu ficou lá em Babilônia, né, pelos 70 anos, e depois Deus, né, por meio da profecia que Isaías fez, Deus libertou o povo, né, o povo judeu de lá, por meio de uma outra potência que surgiu, que foi a potência persa. Então, a potência persa, também chamado de Medo-Persa, né? Essa potência teve um rei chamado Ciro, em que Isaías, né, ele profetiza sobre Ciro, e Ciro faz essa libertação dos judeus. Então, essa libertação dos judeus se dá com mão forte do Senhor, e é o próximo vídeo que nós vamos entender sobre essa libertação. Nós vamos ver a reconstrução, né, de Jerusalém, do reino do sul. Nós vamos ver no próximo vídeo, para que nós possamos dar prosseguimento e poder contextualizar todo esse entendimento do panorama antes de entrar no Novo Testamento, tá bom? Deus abençoe a todos que assistiram até aqui. E o próximo vídeo nós vamos aprender um pouquinho mais e conhecer as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos que assistiram e a paz de Deus.